do que nós teríamos que dar, terminou na aula passada. Ei, professor, para quem não fez o seminário? Teve gente que não fez o seminário, pelo amor de Deus. Sim. Quem foi que não fez o seminário, pelo amor de Deus? Diga aí. Euzinha aqui. Clara, você não fez o seminário, Clara. Longa história, professor, longa história. Conectividade, dispositivo. Gente, mas fala comigo. Carlos, bom dia. Carlos. Cadê ele? Saiu de... Carlos Henrique, tá ouvindo? Fala aí, eu tô precisando falar com você sobre a primeira atividade. Só a primeira atividade não, para você entregar a primeira atividade. Calma aí, professor. A primeira atividade foi... março. Era para ser entregue dia 21 de maio, sendo dia 25 de maio. Você pede calma aí. E Clara? Clara? Oi, professor. Eu acho que estou na mesma situação, para ser sincero. Eu estava olhando esses dias, minhas atividades. Não, você respondeu. Você não. Você tem que responder a segunda atividade. E eu vou ter que passar essa próxima atividade valendo 10 para você, né? Porque você não apresentou o seminário, então vai ter que valer 10 para você, né? Então vai ter algumas páginas a mais. Algumas questões a mais. Certo, professor. Viu? Por causa disso. Viu? Agora me entregue o... Já que você está com a internet, você tem que me entregar a segunda avaliação, que está como pendente sua. Você consegue me entregar? Sim, professor. Vou atrás ver se eu consigo entregar até hoje de noite. Tá certo, então. Aí eu fico aguardando. Aí, Carlos Henrique, você... Oi, professor. Não tava podendo falar, não. Não, mas aí, Carlos, é só entregar primeiro. Você, ouvindo, entregar Só entregar a primeiro. primeira? É. Pronto, Você fez o até... seminário, né? Fez sim, fez sim. Pronto, Pronto. hoje mesmo eu entrego pro senhor. Só isso, só isso. Ai, meu Deus. Elivelton, tá podendo falar? Então só ouça, Elivelton. Você tá no, no lugar com música, então ouça e se puder me responda no chat. Você também tá... Você vai responder a segunda atividade ali, ó. E foi é a que tem maior peso. Passar e eu disse, eita, a bexiga, eu vou responder. Viu? E foi a que valeu mais. Eu esqueci, eu passei batido, eu tava fazendo um bocado de coisa aqui, eu me esqueci. Eu respondi um bocado, quando fui ver, ainda tem umas atividades pendentes, eu tô começando a fazer tudinho. Faça o mais rápido possível, por favor. Mais alguém? Eu acho que não. Eu sou dependente, acho que só esses 3 meses, né? 3 meses.
Aí tá no... Deixa eu ver se eu coloquei no swap a nota de vocês. No Class, eu tenho... Tá aqui, eu tô olhando para ela agora. Então, vocês já estão com tem como ver a nota de vocês, como é que ficaram. Pelo menos a do... Desculpa, do terceiro bimestre. Informática 1. Mas eu acho que eu botei sim no swap. Tá no swap também, gente. Alguém entrou? Entrei, a minha tá lá já, a primeira nota. Tá no swap. Já botei do primeiro bimestre a nota 1. Viu? É isso mesmo. Então, Alessandra, parabéns, viu? Se ela estiver aí. Nota boa dela. A Elisângela, a nossa grande Elisângela também. Parabéns. Gabriel também. Né? Jaqueline, ó. João Matheus. Luiz Fernando, ó. Messi. Maria Vitória também, olha. Juan Campelo. Foi o quê, professor? Eu fiz o quê, hein? Vitória Aparecida. Essa narra foi, só deu mole na terceira atividade aqui, mas... As notas, Vitória, estão ótimas. Ah, tá. Pensava que eu tinha ficado sem entregar alguma coisa. Mas essa narra compensou pela apresentação, né? Bom, teve muita gente que teve 100, né? 10, pô, né? Parabéns, né? Mas em termos gerais, essa turma é muito boa. Na média, é muito boa. Você vai ensinar os outros cursos também, professor? Ensino. Professor, no segundo ano você vai ensinar a gente, né? Rapaz, eu estando vivo, ensinarei sim. Não gostou, não? Não, professor, foi bom, relaxa, só tô brincando. Nos veremos, sim. A média foi de quase 8,5. 8,4 a média de vocês. Aí, ó. Excelente turma. Então, gente, acho que eu vou passar nosso ano letivo findou-se, né? Não tem mais nada para falar. Acho que a gente correu alguma coisa. Acho que a gente eu apresentei 2 assuntos em uma aula, pensando que não ia dar tempo pro cara daqueles finais ou daquelas semanas que não houve aula, né? Do carnaval, da Seduciteca, etc. Aí só vai ficar faltando uma atividade, né? Gente, o que é que aconteceu? A apresentação, eu deixei valendo 7. A apresentação em grupo. Né? Ficou valendo 7. Né? Então, essa próxima atividade vai valer 3. Né? Então, basicamente, para a maioria já está passado, mais fácil. Né? Estuda para aprender, né? Não é só para passar. Estuda não só para passar, mas estuda para aprender. Então, como eu falei às vezes, né? Às vezes eu me aborreci e tal. Por causa disso, né? Porque ela seria a maior nota do
quarto bimestre, justamente para que quem apresentasse bem, né, tivesse já uma nota excelente, né? E na maioria esmagadora das pessoas vão ter essa nota 7. Professor, Oi, posso tirar uma dúvida? tira. Então, a nota do terceiro é só aquela nota que o senhor já colocou, né? É, Certo. exatamente. Exatamente. Viu? Acho que vocês estão bem, viu? Tranquilo. Aí eu vou passar provavelmente de uma discussão. Vamos falar sobre. Passar umas 3 questões, cada uma valendo sobre a sociologia de Durkheim, Marx e Weber, né? Para vocês fecharem com chave de ouro, aprenderem direito, né? Que são os 3 clássicos da sociologia e tal. Vocês têm que ter eu tenho que passar, pelo menos, né? Que vocês entendam um pouco sobre o pensamento deles, né? Então, na próxima aula, vou passar essa semana. Na próxima aula, quem tiver dúvida, me diz. Porque na próxima aula, nossa última mesmo, nosso fechamento do semestre, né? Aí vai ser aquela festa, né? Vocês vão ficar ali, mas infelizmente, ainda sem, como eu posso falar, sem vacina, né? Então, a gente não pode fazer muita coisa, viajar, etc. Né? Então, como a gente acabou os temas, né? Eu vou falar alguma coisa sobre os 3 clássicos, né? Que eu acho que vocês têm que ter um relativo domínio do pensamento sociológico dos 3, né? E quem quiser, obviamente, fechar com 10, né? Que fechar com 10 é sempre bom, né? Muito bom. Então, pensamento de Durkheim, aquele pensamento, né? Vamos fazer tipo uma revisão para a nossa última atividade, né? O pensamento de Durkheim, pensamento sociológico, que ele parte das determinações sociais da sociedade, das normas sociais, né? Dos valores sociais para compreender a vida em sociedade. Então, Durkheim está falando basicamente o seguinte: o que nós pensamos, agimos, sentimos, fazemos, etc. e tal, elas são determinadas pela sociedade, né? Pelos valores sociais, né? Se nós achamos que roubar é feio, roubar é uma interdição social, né? Que surge, obviamente, que vai se desenvolver lá ao longo da história, como se efetiva, como se desenvolve a propriedade privada do meio de produção, etc. Né? Então, mas é uma determinação social, né? Se, por exemplo, determinada organização social, determinada sociedade, né, é feio arrotar no meio de um jantar, tal, porque aquela sociedade, né, os valores daquela sociedade interpretam como feio a pessoa arrotar determinado quando estiver jantando, almoçando, etc. Né? Principalmente quando tem algum estranho, né? Quando tá mais em casa, pode se levar na brincadeira, na risada, mas quando tem estranho é feio. Né? Por exemplo, se eu não me engano, em algum país árabe, não sei se é uma constante naqueles países árabes, eu acho que arrotar é um sinônimo, não é de falta de educação, é um sinônimo de que a pessoa gostou, né? Está satisfeito com aquilo que comeu, foi aprazível, etc. A questão de dizer que foi tudo bem. Né? Então, Durkheim tenta explicar o desenvolvimento da modernidade capitalista, fazendo aquela relação de solidariedade mecânica e solidariedade orgânica. Né? A solidariedade orgânica é inerente ao modo de produção capitalista, né?
que a integração social vai se dar muito em conta, vai se fundamentar na forma como as pessoas, os indivíduos, passam a depender cada vez mais do trabalho do outro, né? Então, essa divisão do trabalho vai engendrar não saiam, gente, que vocês vão ter, apesar de estar todo mundo bem, assista a última aula de conteúdo do professor de vocês, de sociologia, né? Então, a integração social vai se dar pela divisão do trabalho, né? Ao contrário da consciência coletiva, né? E, rapaz, todo mundo saindo. A Clara, início, você saiu, você entrega a segunda atividade, pelo amor de Deus. Em Weber tem toda aquela discussão sobre a ética protestante, né? Aquelas mudanças, aquelas novas tradições da Bíblia, você se lembra, né? Do Martin Lutero, né? Seu Nardo voltou ou foi embora de novo? Com Martin Lutero, aquela nova interpretação do trabalho, como essas mudanças culturais, segundo ele, o que é que aconteceu? Possibilitaram o desenvolvimento do capitalismo, né? É como se ele estivesse dizendo, olha, foi essa nova interpretação bíblica, né, que possibilitou o desenvolvimento do capitalismo lá no século XVI, a partir do século XVI, né? Um ponto importantíssimo do entendimento, né, da compreensão de Max Weber para o entendimento da modernidade capitalista. Aí ele vai falar, interessante, né, que Max Weber, se vocês pegarem alguma no Enem ou em outros lugares que vocês tiverem caído alguma coisa sobre sociologia, algum concurso, se tiver concurso, né, gente? Algum concurso, alguma coisa, você vai ver que, dentre esses três pensadores, Max Weber é o que põe no centro do seu entendimento sociológico o indivíduo, né? O objeto da sociologia para Weber é a ação social é aquilo que ele fala, né? Alguém se lembra da ação social? Senar, Elisângela, etc., né? Jaqueline, alguém se lembra? Né? Que ele tenta compreender o que na sociologia? Tenta compreender o sentido subjetivamente visado de cada indivíduo, né? Em relação a outros indivíduos, né? Então, ele tem um determinado desejo, né? Subjetivo, né? E para ele conseguir obter esse desejo subjetivo, né, ele vai ter sempre em mente o comportamento de outras pessoas, né? Ele vai fazer aquela subdivisão, né? Ação acional com relação a fins, a valores, ações tradicionais, né? São quatro tipologias, né? Então ele parte do indivíduo, do entendimento do indivíduo, desse sentido subjetivamente visado, né? Para tentar compreender a sociedade, como se ele estivesse falando, olha, Durkheim, a sociedade, ele nem fala em sociedade, né? Poucos. Esse conceito de sociedade, essa categoria de sociedade, ele fala. A realidade social, a vida social, Durkheim, ela não é compreendida você indo para a macroestrutura, tentando entender as instituições, nos valores sociais, mas você tem que partir da realidade subjetiva de cada indivíduo, que como essa realidade subjetiva ela orienta o comportamento dos indivíduos. Então, ele está fazendo um caminho inverso ao de Durkheim, né? E Karl Marx aí se assenta numa teoria crítica, né? Numa perspectiva de entendimento da realidade social enquanto uma realidade social conflitiva, né? Um conflito social, né? Está no cerne dela. Por que o conflito social está no cerne? Né? Porque lá no Manifesto Comunista está falando, né? Toda a história da sociedade, a história da luta de classes, etc, etc. Então, o Karl Marx está passando dessa dimensão conflituosa da realidade social. E da nossa realidade social, basicamente, né? Não exclusivamente, mas um conflito central dessa realidade social, justamente a relação conflituosa, antagônica entre burguesia e proletariado. Né? Então, ele fala que o capitalismo, ao contrário de Weber, né, não se explica por questões culturais, ideológicas, né, mas o capitalismo vai se explicar pelas próprias atividades econômicas, relações econômicas. Né? Aí quem se lembra, a burguesia é o quê? Ela é detentora dos meios de produção,
detentora da maquinaria, das terras, do espaço da terra, das fábricas, e ela é detentora e explora o trabalho assalariado, explora o trabalho de outro, né? E o proletariado é o quê? O trabalhador é o quê? O trabalhador só tem a vender sua força de trabalho. Então, o trabalho adquire uma centralidade muito grande na teoria social de Marx, né? Trabalho dentro da leitura de Lukács enquanto protoforma do ser social, né? Então, é isso. Então, e a relação entre indivíduo e sociedade, né? Existe um indivíduo, existe o desenvolvimento do indivíduo, existe, né? Mas esse indivíduo é sempre um indivíduo social, né? É um indivíduo que é construído historicamente, né? É um indivíduo que não é abstrato, né? O que é abstrato, né? Um indivíduo que se efetiva na própria história, né? Que não, ele não é egoísta, né? Não é egoísta, né? Isso é muito interessante, porque toda ideologia liberal, mas não só a ideologia liberal, mas o próprio senso comum, né? Às vezes transparece o entendimento que nossa própria natureza é uma natureza egoísta, conflitiva, né? Que nós temos a necessidade de satisfação de nossos desejos, né? Em contraposição dos desejos dos outros e aos interesses da própria sociedade, do próprio bem comum, vamos falar assim, né? De um bem comum, né? Poderíamos falar assim, né? E Marx vai falar que tudo isso é falso, né? Que essa natureza, dita natureza, né? Egoísta, que aparentemente nós somos detentores, né? É uma natureza que ela vamos dizer, é um comportamento típico médio que se desenvolve justamente pela organização econômica de nossa sociedade que impõe que nós tenhamos uma tendência a se comportar dessa maneira e não a nos comportar de forma solidária. Então, não é uma questão que a natureza humana é solidária, é que o modo de produção capitalista enginda esse tipo de comportamento típico, né? Então, ele fala tudo isso, do trabalho, né, na natureza humana, da inexistência de uma natureza humana fixa, né, dessa relação. Então, obviamente, ele fala de leis sociais, né? Weber, dos três, Weber é o único. Exatamente, é o que Marx está falando, né? A sociedade que impõe, né? E nos ensina a ser assim, né? A dar mais valor à questão do dinheiro, aos bens materiais, do que a própria relação entre as pessoas. Então, Max Weber, dos três, é o único que não acredita na existência das tais leis sociais, né? Ele acredita só na compreensão do sentido subjetivo dos indivíduos, né? Mas Durkheim acredita na existência de leis sociais através da estatística, né? E Marx também, né? As chamadas leis tendenciais da acumulação de capital, lei tendencial da queda da taxa de lucro, etc. E aí, voltando à questão, o capitalismo para, vamos dizer assim, a modernidade capitalista para Durkheim, ela pode ser definida enquanto uma determinada forma de organização social em que a integração social, a solidariedade, ela ocorre porque há uma crescente interdependência entre os indivíduos. Os indivíduos entre si se complementam, né? A sociedade tornou-se tão complexa que cada indivíduo é importante para o funcionamento da própria sociedade. Então, é mais ou menos a explicação do capitalismo, né? Em Max Weber, o capitalismo ele pode ser definido como tendo no centro o processo de racionalização da vida, né? Racionalização, você tem um processo de desenvolvimento da contabilidade, etc. Mas a racionalização da vida é o conceito que, para ele, explica essa modernidade capitalista. A própria atividade econômica conhecida como capitalismo, né? É uma atividade econômica que se assenta no processo de racionalidade, na busca de lucro, né? Na calculabilidade, né? De uma previsão de cálculos. E essa racionalidade, ela vai ser
produzida justamente, engendrada justamente pela reforma protestante, né? Pelas transformações da reforma protestante. Então, a racionalização da vida, né? O desencantamento do mundo, etc., todos esses conceitos estão ligados ao processo foi engendrado pela reforma protestante, porque a reforma protestante, segundo ele, tira essa dimensão mágica da própria vida cotidiana, né? Que era característica de outras religiões, e principalmente não, também do catolicismo. E Marx fala justamente, vai criticar tudo isso, fala assim, capitalismo é o quê? Capitalismo é uma fase da história da humanidade que se desenvolve, começa lá no século XV, XVI, o capitalismo comercial, etc., com o mercantilismo, tal, mas amadurece e se efetiva enquanto sistema dominante, econômico dominante, político, a partir da Revolução Francesa e através da Revolução Industrial, vai se caracterizar justamente por quê? Pela ascensão dessas duas classes sociais, a burguesia detentora dos meios de produção e que explora o trabalho do outro, trabalho do proletariado, e o proletariado que tem a única forma de se manter vivo vendendo sua força de trabalho. Sim, Então, professor, posso tirar uma Diga. dúvida que eu fiquei quando fiz o trabalho? Diga. Sobre muitas pessoas, quando usam a teoria do Marx, eles dizem que o principal objetivo dele era destruir o conceito de propriedade privada. E eu nunca entendi basicamente esse ponto em específico. O que seria propriedade privada para ele? Propriedade privada para Marx está basicamente relacionada à propriedade privada dos meios de produção. Não está ligada. Isso é uma confusão que os liberais fazem de propósito. Né? Não é questão que eles não entendem. Não está ligada ao celular que você tem. Não está ligado ao computador que você tem. Não está ligado, por exemplo, ao carro que seu pai não tem. Não está ligado à casa que vocês moram. Propriedade do meio de produção são as grandes propriedades. Por exemplo, o latifúndio. Não sei se aí na cidade que você mora tem aquele latifúndio que tem milhares e milhares de hectares, né, que você passa pela estrada que você não vê o final. Aquelas fábricas imensas, né, que é difícil, né, no Nordeste, mas aqui tem perto, aqui no Camaçari e tal, não sei se aí tem algum polo industrial, mas aquelas fábricas imensas. Mas com certeza aí tem uma loja americana onde você mora. Tem uma loja americana, Senado? Onde aqui não, mas tem perto, em Guarabira, eu acho. Você mora onde? Em Dona Inês, professor. Dona Inês, não tem lojas americanas? Não. Então só indo para Guarabira. Tem Drogazil, essas coisas? Drogazil, Farmácia São Paulo e tal? Essas redes de Farmácia tem. Mas essas maiores, né, de âmbito nacional. Em São Paulo, acho que não. Mas você imagine essas... lojas americanas, esses grandes shoppings, essas grandes lojas. Marx está falando disso. Então, é aquele conceito de propriedade privada, quem tem capital. Exato. Especificamente falando. A propriedade privada do meio de produção enquanto capital, né? Quando que produz mais valor, que vai produzir isso, aquilo, vai produzir mais valor, não, né? Que vai produzir mais valor é o trabalhador que vai se utilizar dos meios de produção. Mas eu que li um artigo. O artigo estava falando, tipo, sobre fazendas e um monte de coisa. Eu fiquei muito confusa sobre esse assunto. Porque às vezes os liberais fazem isso. Esses blogs fazem isso de por não entender. O Juan Campelas é perto ali do shopping daí de Guarabira, né? Mas eu vi gente... Tem um shopping de Guarabira, não sei se vocês conhecem Guarabira, né? A cidade mesmo, vocês só conhecem o campus. Acho que todo mundo conhece a cidade, né? Tem um condomínio, tem um condomínio atrás do shopping, que aquele condomínio, a casa não é casa não, viu, gente? A casa ela é 2 milhões de reais,
R$ 1 milhão e pouco, é casa para burguês mesmo. Mansão. É mansão mesmo, literalmente mansão, aquelas casas gigantescas. Quando eu fui lá, eu fui ver, eu fiquei, rapaz, que eu fui lá, na hora eu fiquei no hotel, aí que tudo que só quem pode ter é porque milhares de pessoas vão ter uma situação péssima de vida, né? Capitalismo é isso, né? Eu fui lá, que eu fui ver casa, né, tal. Aí eu perguntei pro cara da loja, onde é que tem uma casa boa aqui e tal? Ele falou, rapaz, tem ali uma casa, você vai ali no shopping, vai ver. Eu falei, pô, eu vou lá para ver essa casa. Quando eu vi, eu voltei, rapaz, como é que você me manda a palavra? Aquela casa, eu sou professor, né, gente? Ninguém pensa que servidor público, federal, eu sou professor, gente, né? Ali é para realmente para burguês meu, literalmente burguês, né? Pensou 2 milhões, né? É para burguês mesmo, não tem o que falar para grande fazendeiro, mas eu nunca entendi lá, né? Porque é uma casa daquele nível, né? É só para quem tem família endinheirada da região de Guarabira, né? Que é daí, né? Mas, Jaqueline, querer, como dizem, não é poder. Querer não é poder, é muito difícil, né? É muito difícil, porque você tem já uma ordem social estabelecida que é muito difícil você ter. Porque você tem que ter capital. Porque o nego fala assim, porque pode enriquecer fácil. Gente, o professor está lhe falando que estou tentando abrir os olhos de vocês, todo mundo, né? Acho que você entendeu nessa análise. Não é uma revolução proletária que vai tomar seu celular, não. Fique tranquila. Não é porque as pessoas... Nem aquele carrinho, aquele HB20 e tal, o nego pensa, né? Porque quando fala em revolução proletária, a classe média, a pequena burguesia, fica louco. Meu Deus, vamos roubar. Gente, você não tem... Você divide aí 60 meses seu carro, você vai pagar seu imóvel dentro de sua vida. Você acha que ele vai perder isso? América mas você tá certo, mano. A gente tá falando daquele cara lá que tem 1 milhão para dar numa casa. Se ele tem 1 milhão para dar numa casa, é porque para ele não faz falta. Não, lançou no Brasil, acho que foi um iPad. Custa apenas R$ 30.000. Não é isso. Um cara que tem 1 milhão, ele vai ter 30 mil para dar no iPad. Né? 30 mil foi literalmente o preço do carro. Ele vai ter, sabe o quê? Se você for no Shopping Guatemi de São Paulo, se você for até em Recife, na Dolce Gabbana, etc, etc, se for em São Paulo, na Zeia, etc, você vai ter roupas de R$ 70.000, R$ 100.000. Não é brincadeira, não. 70, 100 Eu li uma mil, matéria 80. falando que só um milionário seria suficiente para acabar com a fome do mundo. Você tem perfume de uma grife, de uma marca inglesa, que é R$ 10.000. É 1.000 libras. R$ 10.000. IPTU. IPTU. 100 ml, acho que são 100 ml. O IPTU. Tinha o Juan falou um negócio sério. Ele confundiu o IPVA com o IPTU, mas acho que é IPTU. Esse algoritmo louco da internet, certa vez botou na propaganda um imóvel no Ipanema. Ipanema? Leblon e Ipanema, um negócio desse. Gente, eu não sei. O condomínio era R$ 18.000. Meu Deus, Não sei se eu rio ou se eu choro. O condomínio, só o condomínio é R$ 18.000. Ou seja, no mínimo, olha quanto é por ano. Por ano. 216 mil. 216. Olha, o condomínio de um ano
eu já comprava uma casa, assim. De 2 anos, assim, eu comprava uma casa bem boa, né? Com 3 anos, 4 anos, eu comprava uma casa massa. Comprava casa aí no bairro nobre de João Pessoa, já. Né? Mas uma casa boa mesmo. O capitalismo é isso, a Marx está falando isso. Por que, Jaqueline, é isso? Porque aí eu falo, porque enriquecer na meritocracia. Gente, se fosse fácil enriquecer, você acha que a quantidade de milionários e bilionários seria tão pouca no mundo? Lógico que não. Isso é ideologia. Isso é ideologia para que nós nos mantemos enquanto o quê? Enquanto proletários satisfeitos com o que nós temos. Enquanto proletários que tendemos, olhe para isso, acreditar que dentro do próprio capitalismo nós podemos nos tornar milionários e bilionários. Então, é interessante, não sei quem foi que falou alguma coisa, que acho que não sei, um filme alguém falou, que nos Estados Unidos a classe trabalhadora tem uma ética de vida em que eles se acham que são milionários em potencial. Eles não se veem enquanto trabalhadores, eles se veem com, em potência, eu posso ser o milionário, né? Não são. É porque é isso que eu digo. Não é mais fácil fazer uma transformação social? Não é mais fácil. É difícil você se tornar milionário. É difícil, você vai, provavelmente, você trabalhador, vai ser difícil, então. Não é mais fácil? Porque o capitalismo, segundo Marx, é isso. E capitalismo, na verdade, é isso. O que Marx está falando? A produção da riqueza social ela é apropriada por um grupo restrito de pessoas. O que significa isso? Nós, não vamos dizer nós, não, mas nós, vamos dizer, por exemplo, minha profissão é fundamental para que haja que vocês se eduquem, etc., contra a mão de obra, nem tanto quanto mão de obra, né, que já quer tirar a sociologia, né? Mas outras, a educação é fundamental, né? A educação é fundamental para a produção de novas forças de trabalho, né? A força de trabalho, o trabalhador no capitalismo, né? Segundo, é uma definição muito bonita, né? Trágica, mas é muito bonita, que Lukács fala que o trabalhador é uma mercadoria consciente de si, né? Porque o trabalhador tem um valor de uso e valor de troca como qualquer outra mercadoria. Né? Então, nós estamos numa situação dessa, nós produzimos, somos trabalhadores, né? Nós produzimos a riqueza, toda a riqueza de toda a sociedade, em todas as épocas históricas, são produzidas pela classe trabalhadora. Então, a classe dominante não produz nada. Só que a produção da riqueza que nós geramos, ela é apropriada pela burguesia. Por que, Sunardi? Por que, Gabriel? Porque é ela que detém os meios de produção e a exploração do trabalho. Então, essa é a lógica. Se os ricos não acham rico, e pura ideologia deles, Maria. A realidade é que nós produzimos. Pare a produção. O que a burguesia mais teme? Diga, o que a burguesia está... Pare a produção, façam greve. A greve, você brecar a produção, que a burguesia mais teme. Por que a burguesia mais teme? Porque breca a produção de mercadorias, a valorização do valor, a produção de mais-valia. Quem produz essa mais-valia? Nós, trabalhadores. Se, Maria Vitória, é a burguesia que produz, olha, se acha, manda ela trabalhar. Por que houve essa discussão? Fecha comércio, não fecha comércio, lockdown, trabalhar na economia. Por que isso? Porque quando você faz o lockdown, você para a economia. E quem produz a economia, a riqueza social, é o trabalhador. Por isso que Guedes fez aquelas tamancas, que quis abrir, por isso que Bolsonaro até hoje não aceita lockdown, por isso que a burguesia também não aceita lockdown, teve parte dela, né? Por quê?
Porque quem produz somos nós. Professor, o melhor de tudo é que eles romantizam a quarentena. A gente fica em casa, que não sei o quê. Aí na casa deles tem piscina, tem cinema e tudo. E a gente aonde? Meu Deus. Para a classe trabalhadora nunca teve lockdown, É verdade. quarentena, nunca teve. Porque você vai pegar. Logo no começo houve realmente mais uns 60%, 50%. Realmente aqui você via uma situação inusitada, né? Que quase que não tinha. Mas depois disso, o movimento voltou, etc. Para a classe trabalhadora, basicamente, para a classe trabalhadora mesmo, aquela que sai para trabalhar, isso nunca houve, né? Porque se você pegar o número de mortes pela Covid-19, você vai ver que a classe que mais morreu, obviamente, foi a classe trabalhadora, os negros, etc., foram a classe trabalhadora. Por quê? Porque ela tem que pegar ônibus, porque ela tem que pegar metrô lotado, porque ela tem que se deslocar. E a atividade econômica, até dos serviços essenciais, que nunca pararam, a pessoa tem que se deslocar. Então, ela vai ser o alvo. Então, por exemplo, o lockdown deveria ter existido se houvesse um robusto programa de assistência social, de transferência de renda. Houve, num determinado momento, que eles seguraram que a auxílio emergencial foi de 600 a 1.200 por causa do Congresso. O Congresso que pautou isso. Não foi para... Paulo Guedes queria R$200. Paulo Guedes é assassino, né? Paulo Guedes é assassino, né? Ele queria R$200. A verdade é essa, né? E não adianta. Não adianta quem apoia esse governo, infelizmente, falar não, foi por causa do governo. Não, Paulo Guedes, se fosse por Paulo Guedes, seria R$200 durante 3 meses. A Eu ia falar verdade, uma coisa, mas lembrei que estava em sala de aula e gravando a aula, então... a verdade tem que ser dita. Paulo Guedes e Bolsonaro queriam R$200 por 3 meses no ano passado. Não tem que discutir isso. Não foi ele que fez o auxílio emergencial, não foi ele que nada. Ele dificultou o Congresso que foi, pautou, e eles tiveram que aceitar. Então é isso. Então, o que a burguesia fala? A burguesia fala, por que isso, por que aquilo, por que aquilo. Mas para a classe trabalhadora nunca houve, no Brasil nunca houve. Isso, para a classe trabalhadora tem que trabalhar. Só que o discurso dele é o discurso dos liberais, e principalmente de Paulo Guedes e Bolsonaro, é um discurso muito fácil, mas muito fácil. Quando o discurso é fácil, simplista e busca responder a problemas concretos de forma simplista, geralmente está errado. É o discurso dos liberais. Menos Estado, principalmente o liberal brasileiro, porque o problema é Estado, o problema é servidor público. É falso. Não acredite que é falso, é mentiroso, etc. Tem tudo isso. Ou é falso, que geralmente é falso porque eles... Eu não vou falar um negócio aqui, mas é ficção como não é verdadeiro. Não é verdadeiro. Mas as razões sociais que eles cumprem a função social de legitimar o próprio capitalismo, né? Vão ser fáceis. Né? Aí ele fala, olha, tem desemprego, miséria, etc. Foram os governadores que... Calma. Em todo mundo houve lockdown mais severo ou menos severo. Calma. Todo mundo houve. A diferença foi a forma como foi gerida pelos governantes. Em determinados países teve um aporte substancial de dinheiro, de financiamento por causa dos governantes, e outros países não, como no Brasil. O que foi que aconteceu? Por que isso? Primeiramente, que é a lógica do capital. Lockdown é a parada substancial de parte da produção. Eu não sei se foi Paulo Guedes que falou, mas alguém no governo falou, Paulo Guedes falou, que cada semana de lockdown era menos não sei quantos bilhões de reais que a economia movimentava. Então, eles estavam perdendo dinheiro. É isso, perdendo dinheiro. Só que, no começo da pandemia, o que é que o governo fez? Olha, vamos injetar liquidez. É sempre essa discussão, enche a paciência, mas é sempre... O sistema bancário, financeiro, é que
como se fosse o irrigador de toda a atividade econômica, então ele vai proporcionar, injetar dinheiro para que a atividade econômica não se enfraqueça. Aí ele liberou 1,2 trilhões para bancos, teve uma parte de esqueci de compulsórios, mas uma parte substancial foi realmente liberada pelo governo. Não. Como você libera 1,2 trilhão para banqueiro? E que não chegou à ponta, né? E que não chegou, porque se você pegar o número de pequenas e médias propriedades, né? São essas que geram o maior contingente de empregados, né? Houve uma quebradeira generalizada. Isso significa o quê? Que aquele dinheiro não foi para lá, para manter aquele comérciozinho, que era a padaria da esquina aberta. Então, eles tiveram que fechar. Se você bota 1,2 trilhões para banqueiro, vai sobrar, não vai faltar o dinheiro para algum lugar. Qual algum lugar? Financiar de forma robusta o lockdown. Então, foi uma escolha do governo, né? Então, quando ele fala, não tem dinheiro, não tem nada, não é que não tem dinheiro. Nunca não tem dinheiro. Quais são os grupos sociais, as classes sociais que vão ser beneficiadas com o financiamento de A ou B? Então é esse. A questão toda é essa. Isso Marx que vai explicar, né? Marx que vai explicar tudo isso. Quando Marx vai falar que o Estado moderno é o comitê executivo de toda a classe burguesa, né? Em essência é isso, né? E se prova, cada dia mais se prova, né? Então, se você bota 1,2 trilhão, vai faltar para outro lugar. Aí você bota 1,2 trilhão. Ninguém fala nada, ninguém faz isso, ninguém fala nada. É uma informação que não é muito divulgada pela mídia, óbvio, porque a mídia não vai falar, o governo deu 1,2, porque a mídia e compartilha o pensamento e a política econômica de Paulo Guedes. Ela não vai falar isso, né? Ela vai falar que gasta muito, que não pode um auxílio emergencial maior, porque vai aumentar muito a dívida pública. Ela vai falar isso. Mas ela não vai falar isso. Lógico, né? Esses meios de manipulação não vai falar isso, né? Fala assim, deu 1,2 trilhão, aí o cara vai falar, deu 1,2 trilhão para os bancos. Aí a galera vai falar, poxa, tem para banco, não tem para gente? Na verdade? Então não vai ser notícia. Ou se vai ser notícia, vai ser, olha, aquela notícia de canto de página, o que passa rápido nos jornais. Então é isso. Vai falar isso. Por isso que tem essa questão toda aqui. Essa celeuma toda aí que é economia e lockdown. Aí eu pergunto, Jaqueline, ainda é mais fácil mudar essa sociedade? Porque eu vou dizer a você, Jaqueline, as hoje não estão mesmo aqui. Para se tornar burguês é complicado, viu? Mas burguês, eu estou falando burguês mesmo. Jorge Paulo Lema, né, o dono da XP, a família Trabuco do Bradesco, não é pequeno burguês que tem uma padaria de esquina, não, né? Não estou falando disso, estou falando grande mesmo. É difícil. Né? Muito difícil. Mas aí é outra coisa, né? Estou falando burguês mesmo. Você pode ter, né? Pode ser cantora, ganhar muito dinheiro, mas não faz você de burguês. Olha as dificuldades que a maioria esmagadora também dos artistas tiveram nessa pandemia, porque parou de ter show. Você veja, quando se fala em burguês, foi Maria Vitória, né? Maria Vitória falou sobre Rihanna. Né? Então, não vou dar exemplo de Rihanna, não. Mas de alguma grande estrela da música aqui. Marina Mendonça, fulano e tal, etc, etc. A Alok, não sei se é verdade, mas dizem que a Alok teve que vender seu jatinho para custear seus trabalhos, não foi isso? Eu não sei, eu ouvi isso de algum lugar, não sei se é mentira, não sei se é verdade. Mas vamos dizer que seja verdade. A diferença entre quem é burguês e quem não é. Vamos supor, seja verdade de Alok. Alok, por causa disso, né, parou de ter sua fonte de renda.
teve que vender o jatinho. Vamos terminar essa aula que já são... Teve que vender o jatinho para pagar o salário de seus empregados, né? Faça uma comparação com o Jorge Paulo Lema. Ele teve que vender o jatinho. E outras pessoas tiveram dificuldades realmente. Jorge Paulo Lema, que é o homem mais rico do Brasil, ele mora na Suíça, mas é brasileiro, mais rico do Brasil, ele não só não teve que vender seu jatinho, como ele comprou um iate, que é o maior iate brasileiro. Está lá, acho que em águas holandesas. Esse iate é tão caro que a reportagem não falou nem quanto deve ter sido. Mas ela falou manutenção. Só de manutenção por ano, esse iate custa 30 milhões de reais. E isso é burguês. Jeff Bezos, Elon Musk, dentre outros burgueses, não só não tiveram que vender nada, como tiveram suas fortunas cresceram e muito durante a pandemia. Isso é burguesia. É como você fala assim, aquele ditado, a separação entre os meninos do homem, né? Dos homens. Separa burguês e não burguês nesse sentido. Nesse período que praticamente todo mundo se quebrou, até pessoas que têm grande renda, etc., por causa, por exemplo, da indústria do entretenimento, essa galera, a burguesia, continuou ganhando dinheiro absurdamente. Absurdamente. Essa é a lógica do capital. A grande questão é, capital, segundo Marx, é necessariamente um modelo de exclusão baseado na exploração de uma classe social sobre outra, gente. Então, não pode haver capitalismo sem pobreza. Não pode haver capitalismo sem uma massa, um contingente de massas de pessoas vivendo sem ter acesso ao que eles mesmos produzem. Então, o que Marx está falando é o quê? Primeiramente, que Marx não fala muito de socialismo, nem de comunismo, só obra, ele fala igual as outras obras. É como eu falei, o objeto da sociologia de Marx é tentar compreender a lógica do modo de produção capitalista. Por isso que ele escreve o Capital. Mas ele escreveu no Capital e tece várias críticas, e tem essa crítica sobre esse processo. Por que isso, gente? Porque nós pertencemos a uma classe que nós produzimos a riqueza e não temos acesso à riqueza que nós produzimos. É basicamente isso. Você se lembra do grupo que apresentou sobre Rui Mauro Marini? Você vê qual lógica que o Rui Mauro Marini está falando, que é interessantíssima, é que dentro dessa lógica do desenvolvimento do capitalismo entre países e entre burguesias nacionais, há uma troca desigual. Há uma transferência de valor da sociedade dos países mais pobres para os países mais ricos. Mas para compensar essa troca, a burguesia do país mais pobre ela faz o quê? Tece determinadas estratégias de maior exploração da força de trabalho para compensar esse dinheiro que ela está perdendo. Essa é a lógica. Então, o capitalismo é isso, né? Porque, logicamente, que do ponto de vista da nossa sobrevivência, porque nossa vida é tão dura, cotidiana, né? Nós como trabalhadores, que se a gente pensa, eu queria ser rica. É óbvio que todo mundo quer ser rico, velho. É óbvio. Lógico que todo mundo quer ser rico. Quem quer viver uma vida da gente? O mínimo é ganhar muito bem. De ter condições de comprar sua casa, de ter mais, de preferência, ser rico. Professor, eu acho que ser rico demais também tem suas desvantagens, viu? Imagina só, a pessoa ser conhecida aí, pelas pessoas saberem, né, que você é rico e você ficar sem segurança, não poder nem andar só. Isso aí também... Mas é isso, mano. Você imagina. Olha qual é a sociedade capitalista. Você tem uma determinada quantidade de riqueza. Você tem que andar com várias seguranças. Por que você tem que andar com várias seguranças? Porque você tem que ter um sistema de segurança tão grande como você vai naquele condomínio atrás do shopping lá em Guarabira. Porque o capitalismo produz um contingente imenso de pessoas que não passam nem perto da quantidade de riqueza produzida.
Então você vai viver em tensão. Eu teria medo de sair, mesmo Literalmente. com segurança. Senão eles não têm medo, não, porque eles não morrem, não. Não é roubado, não. Roubados somos nós, mas eles não são roubados, não. Não se preocupe, não. Burguês rouba. Né? Pode roubar, né? Roubar. Ah, Explorar, então né? prefiro Roubar. não roubar. Tá bom assim, professor. Não rouba. Gente, Maria, tinha, lógico. Eu acho que a tipificação, o crime mais difícil, os mais difíceis crimes em que a polícia realmente vai para matar mesmo, além do tráfico de drogas, etc. São dois: sequestro e assalto a banco. Assalto a banco, lógico, porque é banco, o banqueiro é riquíssimo, né? Então a polícia vai mesmo para trucidar quem roubou o banco. Não tem essa. Tem um poder financeiro imenso. E sequestro, porque você não vai sequestrar um pobre coitado que vive picolé. Você sequestra gente que tem um grande poder econômico. Então a polícia também vai para matar. Por quê? Porque estão diante de pessoas que têm a elite econômica. Então, a questão toda é essa. A gente, Mané Vitória, você tem que botar uma coisa na cabeça. Você não tem nem acesso a essa pessoa, você não conhece essas pessoas. Você vai passar a sua vida sem conhecer essas pessoas. Pois é, porque os burgueses de verdade são, a maioria desconhecidos, não são artistas ou influencers digitais. Fora Você que eles não, têm um acesso à tecnologia que a maioria das pessoas não mas não tem. vai. Só se você trabalhar como trabalhar para eles, ou empregada, ou sei lá, alguma coisa desse sentido, que você vai ter acesso a eles. Sendo assim, você não tem acesso a eles. Você não tem acesso. Nós não sabemos como é a vida deles, nós não temos acesso. Literalmente, eles andam de helicóptero, de jatinho, gente. Quando você vai lá, vê perto, bairros nobres, você tem todo um aparato de segurança que você nem passa. Eu lembro de um vídeo, não sei se era no Você Sabia, não sei. Só sei que tinha um empresário, dono de uma marca de empresa. Ele fazia o cabeleireiro dele vir de Londres para ir fazer o cabelo dele de helicóptero. Exato. Você não vai, a gente não vai conhecer. Você não vai conhecer. Eles não andam na rua, não, gente. Eles não vão andar Dois na caras na rua. moto não roubam o celular dele. Não roubam, gente. Não roubam porque eles andam com. Eles, se roubarem, vão ser mortos. Isso é Professor, uma literalmente. menina que mora nesse condomínio que o senhor tá falando tanto, ela só anda de helicóptero, viu? Chique de doer. É, só é isso. O que você conhece, aí você vai fazer, você desconhece. Você conhece, você é exceção e confirma a regra, Maria. E porque Guarabira é uma cidade pequena, né? Guarabira é uma cidade pequena. Mesmo tendo, sei lá, 80 mil habitantes, né? Não se compara, não é uma cidade, não se compara a Salvador, a São Paulo, etc. Então, a probabilidade de você conhecer alguém, ou pelo menos conhecer alguém que conhece alguém, é muito maior. Mas, em tese, você não vê ela circulando por Guarabira. Só no shopping mesmo. Você não vê, você não vai ver. E digo mais, Maria, provável, ela não mora em Guarabira. Provavelmente ela não mora. Ou ela estuda em João Pessoa, passa a maior parte e vai passar as férias. Mas a burguesia a gente não conhece. Não conhece mesmo, não. Talvez a gente passando assim, eu passando aí, vejo aquela casa lá, vejo onde eles moram, etc. Mas não conhece, não vê, não tem um contato maior, mais intenso, né? Eles usam ônibus, não usam. Acho que hoje em dia, quem é burguês mesmo, o bilionário não está usando nem carro mais, né? Vai de helicóptero, se movimenta de helicóptero, etc., jatinho e tal. Jatinho. Você vai de carro, todo aquele... então a gente nem vai conhecer para saber como é que faz. Então é todo um universo blindado. Todo o universo social bem blindado, bem isolado do restante da população.
Enquanto isso, o trabalhador local não tem dinheiro para pagar um Uber. Não tem. Porque isso é capitalismo. Aí Jaqueline falou, eu tô falando sempre de Jaqueline, que Jaqueline Elizabeth já fez rico. Gente, Marx, quando fala de alienação, ele fala de alienação, conceito que Sanardi, o grupo Sanardi chegou a falar, né? O Sanardi discutiu um pouco. A alienação, ele fala, o processo de alienação, o processo de alienação, de não reconhecimento do produto do trabalho, etc. Mas tem várias consequências para a própria subjetividade da pessoa. Mas a vida que nós vivemos é a vida para a gente consumir, velho. Não tem nenhum outro sentido da vida. O sentido da vida é acumular, velho. É uma vida pobre. É uma vida pobre. O ser humano é muito mais do que isso. Nós somos muito mais do que consumir, acumular riqueza e poder tomar banho numa banheira feita de ouro. Não é? Por isso que a depressão é tão endêmica no meio de nossa sociedade capitalista, porque nossa sociedade capitalista, nossa vida é uma vida sem sentido, pobre e propensa ao desenvolvimento dessas doenças, desses transtornos mentais, depressivos, etc. Porque a nossa vida é um sem sentido. O sentido da acumulação de dinheiro para quem pode e para quem não pode não morrer de fome. Ou ter um mínimo que seja para viver minimamente bom. Não tem mais nada. Não há mais nada. Não há nenhum outro objetivo. Essa correria para no final da vida a gente morrer. Fica a vida inteira sonhando com um futuro que nunca vai ter. É isso. A gente sonha com a existência que nós não vamos ter. Quando vocês trabalham a indústria cultural, é interessante quando a indústria cultural trabalha isso, por exemplo, as propagandas, a publicidade, que tem uma importância muito grande nessa engendragem, nesse movimento do capitalismo. Você tem a venda dos produtos através da publicidade. Por exemplo, você imagina a venda as propagandas de margarina. Margarina é o gosto lindo de margarina. Né? Você tem de perfumes, etc. Mas a margarina, você não é a propaganda de margarina que está... Não é a venda de margarina que está em questão. É a venda daquele ideal de família. Então, o que está sendo vendido ali não é o produto em si, mas esse ideal de família. Quando você tem aquela propaganda dos perfumes importados, Chanel, Givenchy, Dolce & Gabbana, etc., aquela propaganda de creme dental, etc., você não está vendendo produto, você está vendendo o ideal. Acho que por isso que é tão forte o capitalismo, também por isso, né? Que é tão forte o capitalismo do ponto de vista da nossa subjetividade. Nós falamos assim, poxa, olha como aquela família da margarina, aquela família aquele perfume da Dolce & Gabbana, etc. Aí você vai usar o perfume da Dolce & Gabbana se você, meu Deus do céu, eu vou usar o perfume, eu vou continuar sendo a pessoa que eu sou, nenhuma mulher vai atrás de mim, nenhum homem, etc. Vai, olha que cheiro, não, vai ser a mesma coisa. Provavelmente alguma pessoa pode elogiar, poxa, que perfume bom, etc. Mas é uma fantasia que se cria, né? Porque vende o que, Sanaro? Vende aquilo que nós nunca vamos ter. Então, nós vamos ficar correndo atrás dessa existência e quando nós paramos de correr e olharmos para trás do que foi nossa vida foi sem sentido algum. Encaixa, mas eu acho que esse é o conceito de feminismo marxista, essa ideia, mais ou menos. Essa transformação. O capitalismo muda tudo, né? Tem parte dos manuscritos econômicos filosóficos que ele fala no final, né, sobre essa inversão, né? O fetichismo é uma inversão, né? A ideologia é uma inversão da realidade, né? E o capitalismo é uma inversão. Vendendo a expectativa das pessoas de um padrão de corpo, um padrão de felicidade, tudo isso. Exato. E causa transtornos, dores, porque a maioria das pessoas não conseguem. E o mundo neoliberal é tão perverso que culpabiliza tanto o indivíduo que você tem uma limitação
uma barreira que é uma construção social do próprio da estrutura do capitalismo, mas eles vendem como uma incapacidade sua, através, por exemplo, da meritocracia, do empreendedorismo, etc, etc. Aí, quando você não consegue, você fala, você que não se esforçou, não foi você que se esforçou. A sociedade é assim. E a pessoa vai falar, nossa, eu que sou fracassado. Aí você vai te ver no YouTube, aí, nego, porque você pode importar iPhone, vender iPhone, isso aqui. Gente, não é assim. Porque se fosse fácil, todo mundo faria. Se fosse fácil, todo mundo vendia iPhone, não era? Todo mundo estava bem? Ali o Ou qualquer outra mercadoria. Mas eu digo, Jaqueline, você imaginou como nossa vida é sem sentido? Nós vivemos nossa vida para alcançar alguma coisa que é algo que não vai nos trazer nada demais. Imagine você se vestir com uma roupa da alta costura, por exemplo, de Valentino, ou da Armani Privé. Você se vestir com 200 mil dólares, ou 200 mil reais no vestido. Vai fazer você mais feliz? Ô, professor, eu acho que além de bens materiais, o que importa é a nossa saúde mental, né? Estar bem com nós mesmos, de que dinheiro. Sim, Mas não pensa. mas a sociedade é assim. Então, nós somos como a sociedade, a lógica do capital fosse um buraco negro que atraísse a tudo e a todos, né? Lógico que a nossa saúde mental, a nossa saúde física mesmo, que é importante, nossa felicidade, mas tudo isso está subordinado a dinheiro. Parece que quando você tem dinheiro, você não tem mais nenhum problema. O dinheiro, ele faz com que desapareça tudo. Marx fala, o dinheiro, se você é feio, você se torna rico. Se você é mau caráter, você se torna um exemplo de conduta social. Por quê? Porque todas as qualidades humanas estão ali no dinheiro. Não estão nas pessoas, estão no dinheiro. Mas as pessoas é que têm qualidade. O dinheiro não tem qualidade nenhuma. Né? Então, um cara que é muito rico, ele pode ser o pior ser humano do mundo. Não porque ele é rico que ele vai ser uma boa pessoa. Então, não há essa relação entre ser uma boa pessoa e ser rico. Não existe. Mas o capitalismo ele muda isso. Né? Mas eu acho, você pode comprar 200 mil reais, né? 300 mil reais, aqueles vestidos que ela usa lá no Oscar, etc. Valentino. Você olha, estou usando um Valentino. No fundo, é algo sem sentido. É um vestido. Né? Porque você usa aquilo para fazer uma distinção social, de falar assim, eu sou poderoso, tenho dinheiro, eu posso gastar isso, e vocês não tem nada. Mas isso é uma perspectiva de status que a própria burguesia cria para fazer com que o pobre se sinta diminuído. Tipo, iPhone e Starbucks, Estados Unidos, etc. Cria uma expectativa muito grande quando vai ver, não é literalmente nada demais. Não é nada, lógico. Você vai dizer, pode ser mais bonito, pode ter um acabamento melhor, pode. O tecido é melhor, o tecido é pegar de um bicho da seda lá, criado com caviar, etc. Pode ser, tá certo, mas 300 mil reais enquanto gente morre de fome é uma coisa, realmente, é uma sociedade que tem um teórico, acho que é Robert Cruz, se eu não me engano, né? Crítico do valor, que ele falava o capitalismo é uma louca seita suicida, né? Que é louca seita suicida? Porque você quer valorizar o valor porque você imagina para no final você morrer. E você não fez outra coisa na vida que não fosse dedicar a você tentar ganhar mais dinheiro. Às vezes você não teve muito tempo para seu filho, você
não teve muito tempo para outras coisas, não vivenciou outras experiências humanas, etc., porque você estava ali investindo na bolsa, queria ganhar e morreu. Essa é loucura, é muito louco. Essa vida é muito louca, mas eu não estou dizendo que para vocês fazerem, mas nós temos que, infelizmente, nos integrar a ela, né? Todo mundo tem que trabalhar. Mas, enfim, é isso, né? Aí eu vou passar essa próxima atividade, mas as pessoas que eu falei que tem alguma pendência nas atividades, me mandem, mas, de resto, acho que está todo mundo beleza. Ô, professor, eu tenho uma dúvida. Lá no SUAP, no terceiro bimestre, só tem uma nota. Aí tá dizendo lá que falta a segunda nota. Só que, tipo, a gente já tá no quarto bimestre, né? Não, porque se ligue, não tem aquela... Tem a nota A1 e tem a nota A2. Aí, dessa média entre A1 e A2, você vai ter a média desse semestre, dos dois. Não é isso? No caso, lá na primeira nota, o senhor já colocou a nota final, né? É. É porque, tipo assim, sempre o SUAP, quando ele fecha, ele divide a nota. Aí vai ficar 50 de média. Aí, no caso de vocês... Espera aí. Informática 1. No caso de vocês estão com a nota... O A1 é referente a... Aqui fica assim, tem A1, A2, nota. A1 é referente ao terceiro bimestre, e o A2 Porque, é tipo, referente o senhor ao... passou duas notas, né? É. O terceiro, aí já colocou lá a nota global, não é isso? Aí o SUAP, quando ele fechar o terceiro bimestre, ele vai colocar 50 de média. Ixi, é mesmo, peraí. Aí por isso foi que eu tava achando estranho, sabe? Tem que fazer isso mesmo, porra, valeu, viu? Aqui, primeira bimestre, ela tá com nota E. Eu também tava em dúvida nisso. Mas aí sabe o que eu faço? Mas é tranquilo. É só eu... É porque eu não tinha visto isso. São etapa 1, que é terceiro bimestre, etapa 2, que é 4. É só eu duplicar a nota. Entendeu? Então, a próxima atividade vai ser já para o quarto bimestre. As duas para o quarto. É só eu duplicar. Por exemplo, você ficou com... Eu fiquei com 85. Foi. Aí você ficou com 95. Aí 95, eu boto 95 como A1, 95 como A2, você vai ficar com a média do terceiro bimestre 95. É só questão burocrática mesmo, que não vai afetar nada a nota final de vocês. Mas ainda bem que a gente alertou o senhor antes, não ia dar... Que eu viajei. Não tinha reparado isso, não. Mas obrigado, viu, Maria? Valeu. Então tá bom, professor. Tchau, vou almoçar. Vai lá. A gente... Eu ainda tenho que fazer almoço. Tchau. Valeu. Tchau, gente. Tudo de Tchau, bom pra você. Tchau. Tchau, professor. Valeu, meu querido. Tchau.